Oi, oi! Boa tarde! Sejam muito bem-vindas. Quem não me conhece, né? Então eu vou me apresentar. Eu sou Franciane Patrício. Gente, eu vi que tem muita deusa maravilhosa chegando aí para olhar para essa relação, né? Por que a gente faz curso? Para que a gente estuda? Para que a gente já entende sobre as crenças, né? Que nos limitam às vezes a ter o que a gente quer, mas a gente ainda não consegue. Porque muitas vezes a gente não olhou num lugar que tinha que olhar. Bora descobrir que lugar é esse? É no começo de tudo. Para quem não me conhece, eu sou Franciane Patrício, terapeuta, consteladora familiar. E hoje, o assunto de hoje, na verdade, é um compartilhamento de uma deusa maravilhosa, Regiane, que ela esteve com a gente nesse processo de olhar para aquelas coisas que estavam escondidas, né? Então a Regiane, ela traz, ela teve a oportunidade de fazer todo esse resgate interno com a própria mãe dela. E ela não teve muitos problemas com a mãe dela, mas sem ela saber o que acontecia, o relacionamento não ia tão bem. Ela chegava a tomar medicamentos para depressão. E muitas mulheres chegam até mim e falam: Fran, eu não sei o que acontece no meu relacionamento. Eu só sei que dá uma coisa, eu não consigo, né, fazer os compartilhamentos que eu quero. Às vezes parece que ele não me vê do jeito que eu sou. Por que isso acontece, né? E essa dor, essa depressão que tira a nossa força da vida, o que tem aí envolvido? Quando a gente vai aprofundar, gente, porque todas nós desejamos, né? Tá ali realmente desperta, empoderada, trazendo essa leveza, essa alegria de ser quem a gente é. Mas muitas vezes sem a gente saber o porquê as coisas não vão, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça o que a gente tem que fazer. E aí eu escuto muitas mulheres fazendo: Fran, o que eu acessei aqui, eu não acessei em lugar nenhum. E olha que eu rodei muitos lugares, muitas buscas, né? E a questão, a chave toda, de acordo com a minha experiência, gente, é porque essa visão sistêmica, né, esse olhar para todos os padrões que aconteceram antes da gente existir, ele é necessário. Porque, como eu já falei para vocês em alguns movimentos, nós somos, né, o código de informação do nosso sistema familiar. Então, às vezes, a gente não consegue ter essa relação tranquila, ter a saúde que a gente gostaria, ter a vida abundante financeiramente, inclusive, que a gente gostaria, porque a gente carrega uma história lá, ou com as relações, ou com tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, saber esse caminho, né? Olhar para todos esses lugares internos através de um movimento mesmo que eu proponho, né, para todas essas mulheres que me procuram, é realmente transformador. Claro, gente, que por mais que eu tente falar de todos esses movimentos, né, quando a gente vivencia algo assim, onde a gente pode aprofundar, é muito melhor. Por isso que eu venho aqui trazendo as lives, trazendo os próprios conteúdos, né? Mas é importante que a gente realmente tenha um direcionamento que vai direto ao ponto, senão a gente gasta muita energia, a gente vai, procura e parece sempre estar aquela sensação de falta, né? Aquela sensação de que eu não encontro o meu lugar. Então que bom que vocês estão aqui, para que vocês possam se preencher daquilo que vocês precisam. Você tem que ficar procurando, né, em vários lugares e não achar. E aí eu quero chamar então a nossa deusa, a nossa convidada de hoje. Que poder, mulher! Consegui. Você tá linda! Tudo bem? Obrigada. Tudo bem? E Ai, você? tudo ótimo, meu amor. Eu quero te agradecer por você ter dito... Gente, a Regi, ela é tão poderosa que ela falou assim, ó: eu não tenho muita habilidade em falar, mas eu topo o desafio. Ai, eu acho isso empoderamento. Eu fico transbordando quando essas mulheres dizem: eu vou, mesmo que seja desafiador. Então, gratidão por você estar se superando aqui. Todas Eu que essas deusas agradeço. te recebem com muito amor. E conta, Estou como muito é que você feliz. tá?
Então, eu tô bem, depois de... os meus resultados, na verdade, já começaram na primeira... Antes da gente começar o resgate, eu acompanhei as lives que você fez com algumas aulas, né? E aí já começou a mexer com algo dentro de mim, eu comecei a olhar, que na verdade, como você citou aí, com a minha mãe, na verdade, eu sempre me dei muito bem, né? Mas a gente Uhum. tem as coisas lá no inconsciente, né? Que às vezes a gente não sabe. Os meus maiores problemas a vida toda foram com o meu pai. Uau. Mas aí tá tudo incluso também, né? Acaba fazendo parte. A gente tenta E separar as caixinhas, né? Mas é tudo a mesma coisa. A gente puxa uma, vem tudo, né? sim. Que E bom. aí eu comecei a participar de todas as aulas, né? Comecei a trabalhar minha criança interior. Estou trabalhando ela ainda, que às vezes ela faz umas birras, né? Umas manhas, mas Ah, começou a melhorar bastante relacionamento meu, assim, na minha casa. Eu percebo que as coisas estão mais leves, que né? bom. Com a minha mãe, com a minha filha, que às vezes assim eu não aceitava muito a rebeldia, né, dos 8 anos de idade, né? Então eu ficava bem deprimida, bem triste, eu não via o que fazer, né? E agora eu tenho aprendido a acolher, a olhar para dentro para ver o que está acontecendo, né? Como que a gente pode fazer para melhorar? E Isso. tá dando assim, tá caminhando tudo bem, cada dia Ai, melhor. que coisa boa ouvir isso, meu amor. Você comentou, né, Regi, que você inclusive chegou no momento assim que você precisava dos remédios, né, dos antidepressivos, para conseguir tocar adiante, né? O que Sim. acontecia antes que agora mudou? Então, eu tomei por muito tempo, só que eu era muito resistente com os antidepressivos. Eu tomava, mas eu não aceitava. Então, quando eu chegava assim no meu extremo, né, eu tinha muita crise de choro, ficava muito triste, tinha um vazio muito grande muitas vezes. E, inclusive, quando eu comecei o resgate, eu estava assim no auge com isso daí, que eu tinha passado uns momentos muito difíceis e acabou que foi piorando essa depressão, né? Então não teve jeito, eu comecei, aí eu fiquei tomando direto. E Uhum. aí, entrando na primeira semana já do resgate, eu decidi que eu não ia tomar mais Uau. mesmo que tivesse, né? Porque a gente para de tomar e acontece aquela abstinência, né? Que aí os Uhum. sintomas voltam tudo e tal. Eu falei, não, eu vou enfrentar isso. Se tiver crise de abstinência, vai passar. E Uhum. aí eu parei mesmo, parei de uma vez. E Mulher. comecei a fazer os exercícios, participar das aulas, fazer as meditações, né, que você orientava no grupo. Assim, fiz tudo direitinho. E Que... aí, cada dia foi melhorando mais e eu tô sem tomar desde que a gente começou a fazer o resgate. Ai, que bom, meu amor. E Fico muito. agora, já acho que há umas 2 ou 3 semanas, eu tô tomando os florais, Coisa né? Troquei os boa. antidepressivos pelos florais. Que E você aí a percebeu gente que mudou? percebe, assim, que começa a fluir algo lá dentro, né? Começa a trabalhar de uma outra forma, né? Uhum. Tudo fica mais leve, né? Começar Começa a trabalhar fora. de dentro para fora, É. porque o antidepressivo, na verdade, ele trata os sintomas, né? Ele não vai lá nas causas, né? E aí com os florais eu tô me sentindo muito melhor, Ai, né? que bom. Tô gostando muito. E é um Aham, conjunto de coisas, né, Fran? A gente vai acompanhando, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, né? que bom. É isso, legal você trazer isso, sabe, Regiane? Porque assim, ó, gente, não caiam na armadilha de uma receita de bolo e de uma coisa mágica.
né? A vida não é É, assim. A vida é o quê? Você ter consciência, maturidade para ir fazendo o que tem que ser feito, e isso vai te deixando mais inteira, mais completa, né? Então, fazer esse caminho de resgatar as nossas partes, que, como a Regi falou, estava lá escondida, tinha uma dor, que a gente às vezes não conseguia acessar a causa, porque não tinha um caminho que mostrava como ir naquela causa, né? Como que você vai perceber o gatilho que acontece, qual que é a memória, qual que é a crença, qual que é o padrão. E aí, quando a gente pega uma na mão da outra, a gente consegue ir direto ao ponto. E aí, juntas, a gente também tem exatamente. essa força para acolher o que tá ali, o que vem, né? Mas eu fiquei curiosa, Regi, porque assim, ó, você falou que a sua criança, você percebeu, né? A sua criança que ainda ela faz umas birras, mas hoje é diferente. Eu sei que muitas mulheres, elas às vezes querem cuidar dessa criança, mas elas não sabem o que elas podem fazer, né? E eu queria que você contasse assim, como que era a sua criança antes? Qual que era a maior dor da sua criança? Que você percebeu isso? Não se sentir amada, se Não se sentir sentiu. excluída Você se sentiu e muito excluída. triste. Uau! E É. tinha exclusão no seu sistema, Regi? Ter, assim, da parte da minha mãe, teve aborto espontâneo, não provocado, né? Uhum, De uma tia minha, irmã da minha mãe. Teve uhum. sim. Da minha avó materna, eu creio que tenha tido, eu não tenho certeza, mas mesmo assim eu trabalhei como se tivesse tido, Ai, ótimo, né? porque você não precisa saber, você vai incluindo quando você tá ali, né, no caminho. Perfeito, Sim. perfeito. E teve também minha avó materna perdeu a criança chegou a nascer, mas morreu logo em seguida, né? E aí eles não incluíam, assim, elas falam que tiveram uma irmã que faleceu, né, logo que nasceu, mas é assim, minha tia é a primeira filha e minha mãe a segunda, elas sempre colocaram assim. E agora, no meu modo de ver, essa criança, né, foi a primeira, minha tia a segunda e minha mãe a terceira. Então eu dei esse lugar para ela, que ela Uau. foi a primeira, E quando você né? fez isso, o que que aconteceu? Mudou algo dentro de você? Sim, porque aí parece que eu também me coloquei no meu lugar. Ah, É porque a gente olha a família de uma forma. Depois que a gente começa a fazer o resgate e vê a importância que cada um tem na constelação, dentro do sistema, a gente começa a entender melhor. Então, mesmo que a gente procure explicar para a família e eles não entendam, a gente incluiu, a gente fez, né? e Então, as coisas acabam mudando também. que bacana, é isso. Para quem não conhece, gente, tem muita gente nova chegando. Eu estou bem feliz por isso, assim. O que que interfere essas exclusões? Vocês viram que a Rede falou que ela se sentia excluída e ela não se sentia amada? E já no histórico do sistema já tinha exclusões, então a gente fica identificada com esse campo do sistema familiar. E sabe por que que isso dá um prejuízo para a gente? Porque quando a gente não tem o lugar, hoje eu constelei uma mulher que a mãe dela teve aborto. Então ela se colocava como terceira filha, mas na verdade ela era a quarta filha. E aí, dentro do campo, ela não conseguia se achar. Ela não sabia quem era ela. Olha que incrível, né? Ela não sabia quem era ela. Quando a gente trouxe o aborto e colocou o aborto de terceiro, ela conseguiu começar a se ver. Isso que é o exemplo, tá, Van? Ela começou a conseguir se ver, porque ela estava perdida, ela estava confusa. Por quê? Se você está no lugar do terceiro, não é um número. Pensa que todas as pessoas que existem, uma lei sistêmica é o pertencimento. Todas, tudo que aconteceu no nosso sistema, ele pertence. Um aborto pertence à história do nosso sistema, seria uma vida ali. E quando a gente não inclui isso,
a gente exclui, né? É como se não tivesse acontecido aquilo, mas a energia daquela vida tá ali. Quando a gente não ocupa, a pessoa que veio quarta fica compensando o lugar do terceiro, ou até, por exemplo, pode ter vindo antes, fica trocando lugares, fica pipocando. Em resumo, a pessoa não consegue encontrar o seu lugar. E aí dá confusão, dá aquela coisa que parece escura, que você não consegue ver, você não consegue ser vista, porque você está carregando a dor daquele segundo, né? E o segundo, ele traz muita identificação com o pai, o terceiro traz com o mundo. Isso não é regra geral, tá, gente? Mas Bert, colocando alguns padrões, trazendo alguns padrões que ele via, ele disse que o primeiro filho geralmente vem mais identificado com a mãe, o segundo filho mais identificado com o pai, e o terceiro é o filho que vai para o mundo. O quarto é com a mãe, o quinto é com o pai, o sexto vai para o mundo. Então, mas isso não é uma regra. Não dá para ficar engessado. Cada campo é um campo, cada história é uma história. A partir do momento que a rede dá um olhar para todos os excluídos, é como se o sistema, a árvore dela, não tivesse mais ruptura. É como se não tivesse vazio e buraco, ela fica mais completa. E essa árvore genealógica, ficando mais completa, é como se ela recebesse mais os nutrientes que vêm lá da raiz. Se essa árvore não está completa, eu excluí a tia, eu excluí o aborto, eu excluí as histórias que foram pesadas e doloridas, que a gente julga pesada, então essa energia ela não chega porque tem buracos ali, tem rupturas, então não chega na rede para que a rede possa dar vários frutos, né? Isso também impacta financeiramente, tá, gente? Na abundância da nossa vida, porque não chega, a gente não tem energia suficiente de vida quando a gente tem esses buracos. E aí é como se a gente tivesse vazia mesmo, vazia dessa energia. Então a gente faz um esforço danado para ter o suficiente. E quando essa energia ela tá completa, a gente só o fato de a gente ser a gente já tá abundante. E aí o dinheiro, a energia, o material chega e tudo mais, porque a frequência energética ela é diferente. Que bom que tem ficha caindo. Olha, coisa boa, gente. Regi, uau! Então, depois que você deu lugar, você sentiu essa paz diferente, né? Essa harmonia diferente, né? O que mais que você sente assim? Tem alguma história, alguma situação que você gostaria de compartilhar que as mulheres podem se ver na sua história e se inspirar? Sim, eu me sentia muito triste, assim, eu tinha problemas, assim, não de briga, mas eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, sempre fui assim, mais na minha, né? E eu percebo que agora eu consigo conversar melhor, se a pessoa está me aprovando, ótimo, tudo bem, se não tá, também tá tudo bem, porque antes, assim, às vezes alguém fazia uma crítica e eu pegava para mim mesmo, eu levava lá para dentro, né? E eu ficava muito triste, aí eu mesmo me desaprovava, né? E hoje não, eu vejo que se eu tô bem comigo, eu me olho no espelho, eu tô bem, eu tô gostando do que eu vejo, tá ótimo, né? Aí é problema da pessoa que não quis me aprovar, né? Mas Nossa, que eu tinha, assim, sorrisinho. muito insegurança, é isso. Inclusive, eu tive, quando mais nova, eu passei por 3 cirurgias. Uma delas muito grande, né? Eu precisei de várias transfusões de sangue, fiquei entre a vida e a morte, fui desenganada. E, assim, eu não tinha uma revolta, não. Né? Eu sempre, assim, fui muito grata porque eu tive a oportunidade de continuar vivendo, apesar de ter passado por tudo aquilo. Mas, às vezes, eu perguntava por que que aconteceu isso comigo, né? Uhum. E hoje eu acolhi isso. E eu vejo que, assim, era algo ali inconsciente que o meu corpo respondeu, né, da forma que ele pôde, para poder ser trabalhado, mesmo que na dor. Hoje eu vejo que isso também foi bom. Eu acolhi e
E tá tudo bem, eu tô feliz, tô com saúde, tô aqui. Tá linda, inclusive, Então, desculpa, tá poderosa. obrigada. Que Então, isso sorriso. daí eu acolhi, porque era uma coisa assim que virava e mexia e eu lembrava muito, sabe? Às vezes, até da sala de cirurgia, dos momentos, de coisas que eu passei, de algumas coisas que foram faladas para mim que doeu, né? Como eu falei do relacionamento que eu tinha com meu pai, às vezes ele me falava coisas muito pesadas, coisas que Uhum. aconteciam em casa, nessa fase que eu estive doente. Então, aí eu acolhi, porque, na verdade, naquele momento ele deu o que ele tinha para dar, né? Eu acho que ele não sabia fazer melhor. É. E na Então, é assim, vai entrando, né? A gente verdade, vai acolhendo e é, vai passando para a perfeito. gente poder ir para uma nova fase, né? Isso, e Porque para a às vezes a vida não gente fica ficar para preso lá trás. atrás. É, Isso aí. Isso que você traz é bem interessante, porque dentro do campo, né, dos movimentos sistêmicos que a gente faz, ontem a gente fez um lá com a turma, uau, foi incrível, assim, porque a doença veio se mostrar e ela dizia assim, né, eu tô aqui por amor, eu quero ser acolhida. Olha isso, né? A gente briga com as doenças, fica com raiva, se sente como se a gente estivesse sendo punida, onde na verdade é uma oportunidade de a gente escutar o nosso corpo, de olhar para o que está acontecendo, o que fez com que a gente adoecesse, porque a doença também acontece por causa dessa falta de energia que não chega na copa da árvore que a gente conversou, né? Então, a sim. gente tá tão emburacado ali, tem tantas rupturas que não chega a frequência que a gente precisa lá para o topo da árvore. E aí essa questão do também apareceu nos movimentos sistêmicos, que foi o seguinte, a mãe deu muito pouco para a filha, mas quando a gente foi olhar lá na raiz do sistema, a mãe não teve mãe. Ou seja, mesmo o jeito torto da mãe ser, no seu caso, seu pai, né? Como você trouxe, porque isso se aplica aos dois lados, a gente trabalha os dois como você trabalhou, né? Isso que é incrível. A Uhum. gente fala de mãe, mas a gente trabalha tudo, essa que é a verdade, porque tá Sim. tudo junto, né? A gente só separa para a gente conseguir tentar decifrar o que é o problema, mas quando vai olhar, não adianta olhar uma coisa só, né? Então, quando a gente Sim. olha para a história dessa mãe lá atrás e vê que essa mãe esteve ali, né? E teve a mãe só 6 anos na vida dela. E a mãe morreu no parto, né? 6 anos só ela conviveu. Então, hoje, essa filha que veio resgatar, ela tá lá com seus 30 anos. E tem a mãe ainda do lado. Então, mesmo a mãe não podendo dar todo aquele amor, porque ela não teve mãe para dar, né? Ela já teve muito mais tempo do lado dessa filha do que essa mãe teve uma mãe. Então a gente vê esses processos, a mesma coisa o pai, às vezes o pai não, apareceu isso também, o pai não consegue ser pai porque uma linhagem inteira de pais que não foram pais por vários motivos, gente, né, que acontecem dentro do sistema familiar. Lá atrás, numa ancestral que eu nem conheço, alguém foi assassinado, perdeu o pai cedo, essa dor ela pode vir lá para frente. Então, quando a gente começa a entender um pouco desses movimentos sistêmicos, dessa consciência, né, sobre quem a gente é e qual o nosso lugar no sistema familiar, a gente até diminui um pouco os julgamentos, né? Dos outros e principalmente com a gente mesmo. E aí a gente consegue aumentar essa autoestima pela nossa história, respeitar a história dos outros. Por isso que as relações melhoram. Então eu vi a Alessandra aqui, eu vi as outras, a Renata, outras deusas comentando, né? Que elas sofrem de baixa autoestima, que elas sofrem, que elas não estão bem com elas mesmas. Outra deusa falou, meu sonho é fazer uma constelação familiar, e eu digo, gente, eu sou consteladora, eu sou fã da constelação, mas numa constelação a gente não consegue trabalhar tudo que a gente trabalha quando a gente vai olhando para várias partes nossas.
Então tem que olhar para a ancestralidade, tem que olhar para a nossa criança, tem que olhar para adolescente, tem que olhar para quem a gente é hoje, como a gente lida com a nossa autorresponsabilidade, tem que olhar para os poderes da deusa mesmo, a conexão com a sabedoria que a gente tem interna. Se a gente olha só numa constelação ali, já vai dar uma percepção diferente, mas ainda assim não vai dar essa força que a gente precisa para sair de uma situação e ir para um outro lugar, né, Regi? Você nem chegou a constelar, você fez os movimentos sistêmicos do início ao fim, né, Regi? Sim, eu fiz os movimentos junto nas aulas, e aí depois eu revi também as aulas, fui fazendo também aqui, seguindo todas as orientações. Que bom. E aí tá dando tudo certo. Que bom. E a gente continua, né? Porque é como eu penso, né? Eu falo, ainda tem muita coisa para melhorar, porque foram 39 anos, né? A gente não resgata tudo num dia, né? Isso. Então, E a um pouquinho vida, por né? dia, né? Eu percebo muito que tem melhorado muito. Ai, que bom, meu amor. Isso é maravilhoso, porque Bert, com 92 anos, estava fazendo movimento sistêmico lá com a mãe dele, né? Olhando para a relação dele com a mãe dele. A Bert fala que o sucesso tem a cara da mãe, a bênção da mãe. Então, por isso que a gente precisa olhar, né? Não dá para fugir, gente. É difícil, mas aqui a gente pega uma na mão da outra. E a Regi falou, não, a gente continua. Sim, é um movimento de mulheres que sabe, que estão compartilhando, que estão trazendo as suas histórias, porque sabe que as suas histórias inspiram muitas outras histórias. Essas mulheres que estão chegando, elas às vezes se acharam sozinhas até hoje, né? Só elas com problema, elas achando que elas eram o problema do mundo, que só elas eram erradas. E elas chegam aqui e começam a ver, peraí, a Fran passou por isso, a Rede passou por isso, a Mari passou por isso. Todas essas mulheres passaram por isso. Então eu não sou a patinha feia, né? Achando que só eu tenho problema. Aqui eu vejo pessoas iguais a mim. E que se elas podem, eu também posso. Então esse é o objetivo. Gratidão pela sua partilha. E eu tenho uma última pergunta. Que é assim, ó, Regi. Tem mulheres, então, que elas já se identificam, que elas já sabem que elas têm que fazer algo, mas que o inconsciente ainda traz uma desculpa, né? Ah, não, meu problema, eles não vão conseguir me ajudar. Ah, não, eu tenho depressão, já fiz de tudo, nada me ajudou, por que o resgate vai me ajudar? Então, sabe essas objeções que sem a gente perceber, a nossa mente vai sabotando? O que você gostaria de dizer para essas mulheres? Que a gente tem que dar o primeiro passo, né? Que muitas vezes eu fiquei também na procrastinação, achando que não ia, né? Ah, eu já fiz isso, não deu certo, eu fiz, faça de novo. Porque vai ter uma hora que a chave vai virar e que vai dar certo. A gente precisa ter vontade que as coisas mudem também, né? E aí a chavinha vira e a gente consegue. E tem gente que fala exatamente isso. Eu já fiz de tudo. E aí eu falo assim, eu honro muito o que você fez até aqui, que te trouxe até aqui. Mas se você está aqui, é uma nova consciência, é um outro momento, né? E se você está aqui, eu não tenho jeito de fazer que você aprendeu até agora. Então, realmente, é fazer, se permitir um jeito novo para ter um resultado novo, né? E não adianta entrar com o meio pé, né, Regi? Ah, eu vou ver, qualquer coisa eu saio. Não entra com o meio pé. Entra com tudo e diz, tem exercício? Eu vou fazer exercício. Tem meditação, eu vou me entregar, né? Ai, não, mas eu não vou olhar para minha criança. Mas é isso que você fez a vida inteira. Então, se você está aqui, se dê a oportunidade de olhar para ela, né? É importante. Então, gratidão, meu amor. Eu vou passar um exercício. Eu que agradeço, Fran. Foi um prazer. Que bom. Tá dando eco, mas eu vou então
liberar você com toda a honra, e aí eu passo o exercício de todos os excluídos que você trouxe, que eu acho que pode ser bem legal aí. Sim. Sinta meu abraço, Beijão, meu Dan. cheiro e a minha gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que eu dá até calor com essas maravilhosas, gente. Eu me inspiro, é tão bom ver essas mulheres assim com essa vida, né? Você vê, gente, às vezes a gente tá depressiva, a gente não passa nenhum batom, a gente não se olha, né? E a Regi aqui agora resolveu mudar, veio falar com a gente, superar mais isso, veio maravilhosa, bonita. Isso já é uma transformação incrível. Gratidão, mulheres, por se permitir, por me permitir compartilhar tudo isso. E vamos lá, gente. Então, para quem se identifica muito, se sente excluída, tá? Aqui a gente faz todos os dias, né, quando eu tô nas lives, movimentos assim para ajudar vocês a sentir o fluxo do amor. Claro que a gente não consegue aprofundar, né, tanto, mas já vai dando já vai virando várias fichas, como a Regi falou, nas próprias lives ela já foi mudando bastante. Então, se você tá aqui, é porque é uma oportunidade de você já ir fazendo o que a gente já está conseguindo passar para você nesse curto espaço de tempo, tá bom? Então, faz o seguinte, gente. Mesmo que você não saiba da história do seu sistema familiar, é importante, Bert sempre fala, dizer sim para tudo como aconteceu. Ai, Fran, mas tem muita dor. Sim, mas essa dor faz parte do sistema, né? A gente seria outra pessoa se as nossas histórias elas fossem diferentes, tá? A gente seria outra pessoa. A gente tem a ilusão que a gente seria mais realizada, mais feliz, mas não, gente. Essas histórias de dor, elas nos trazem aquela garra, aquela força. Quantas mulheres eu escuto? Todas as mulheres que vieram aqui, as que fizeram o resgate, as que não fizeram, as que eu atendo, as que nunca me viram. Vem aqui e eu vejo uma força dessas mulheres, uma guerreira mesmo, sabe? Então, se a gente tivesse recebido tudo de mão beijada, às vezes a gente não teria a oportunidade de experienciar essa força de aguentar o que precisa aguentar, por mais difícil que seja. Então, eu convido vocês agora para respirar sempre, né, gente? Todos os meus exercícios eu começo assim, respirando, soltando e imaginando na sua frente agora a sua mãe de um lado, pode ser do seu lado esquerdo, o seu pai do seu lado direito, atrás da sua mãe, coloca a sua avó e o seu avô, atrás do seu pai, coloca a sua avó e o seu avô paterno, do lado do seu pai, pode trazer os irmãos dele, atrás dos seus avós, traz seus bisavós, e vai deixando ir para trás essa raiz, seus trisavós, seus tataravós, e você vê uma energia, essa raiz ganhando todas essas ramificações que vai lá atrás até perder de vista. Você olha para todos eles agora e fala assim: eu sou muito grata pela vida que vocês me permitiram. Eu não conheço todas as histórias de vocês, mas mesmo se eu entender, muitas dessas histórias, dessas memórias, eu carrego no meu DNA. Eu carrego nas minhas células, no meu corpo. E eu não preciso mais, a partir de agora, excluir nada. Eu dou um lugar a tudo que aconteceu. As histórias de dores, mas as histórias de amores. Tudo que tiver no meu corpo, no meu DNA de dor, eu devolvo para vocês agora. Porque vocês deram conta, vocês abriram o caminho para mim, vocês vieram antes, vocês são os grandes. Eu coloco em ordem a hierarquia. Quem veio antes é maior.
eu dou um lugar de maior para vocês. E devolvo toda essa dor para vocês. Eu sou pequena demais para carregar. Respira. Olha para eles, olha para esse monte de pessoas que se encontraram para que você nascesse exatamente do jeito que você é. E diz, agora eu estou no lugar de pequena. Pequena para todos vocês, para ser grande para o mundo. E desse lugar de pequena, com toda a minha honra, faz uma reverência, assim, baixa um pouquinho a cabeça. Com todo o meu respeito, com toda a minha honra, eu recebo a força. Eu recebo os dons, eu recebo os talentos de todos vocês. E eu permito que a partir de agora, vocês olhem para a vida através dos meus olhos. Por favor, me abençoe para que eu possa viver o que vocês não puderam viver. Quando eu vivo a minha vida plenamente, através de mim, todos vocês vivem uma nova história. Através de mim, eu faço uma nova história para o meu sistema familiar, com muita honra a tudo que aconteceu, que nos trouxe até aqui. Agora eu dou a luz a todos que pertencem. E eu assumo o meu lugar. Eu assumo o meu lugar. Vai levantando e vai sentindo seu pai e sua mãe virando você para frente e empurrando você para a vida agora com toda a força que você recebeu lá de trás. Respira. Levanta o queixo, a cabeça. De pequena para os seus pais, agora você indo para a sua vida grande para o mundo. E olha, abre os olhos e olha para o que você quer viver agora. Olha para a sua nova vida agora com força. Olha para os sonhos que você desejou, né? Quis viver e que não viveu até hoje porque talvez estava preso em alguns lugares. Mas começa a olhar para isso, porque quando a gente dá um passo para a vida dá 100 passos para você. Ela traz o que você precisa. Então se coloque no seu lugar e olhe para o que você quer agora. Essa é a mensagem, esse é o exercício aí, para que vocês possam... Alessandra, coisa boa, faz essa limpeza, mulher. Muita dor na garganta durante o exercício. Aline, devolve essa dor, devolve. Vai tomando a força. Você é pequena. Não precisa carregar dor, só carrega a força deles. Para fazer tudo com essa leveza, gente. É muito bom. Quando a gente vai tomando essa força, sentindo dentro das nossas células, reprogramando as nossas células, né? A gente faz menos esforço e tem mais resultados, tá? Ela tem mais. Ia falar isso. É normal chorar? Claro que é normal chorar. Quanta história, quanta emoção, quanta coisa. E a Maria tá com um alívio. Que lindo, que maravilhoso. Lindo demais. Obrigada, Miriam. Maravilhoso. Chorei e senti uma força enorme. Coisa boa. Gente, eu vou postar esse exercício, tá? Por isso que a gente grava na horizontal, então a minha equipe vai salvar e pra frente ela posta pra vocês. E aí, assim, gente, quem quer vivenciar mais exercício como esse, muito mais, né? Porque a ideia é que a gente integrar, ganhar essa força toda pra gente ir pra vida, realizar e fazer o que a gente quer fazer com a energia, sem ter que fazer esforço e não ter resultado, né? Quando a gente deixa fluir, gente, até a prosperidade muda, né? Então, por isso que a gente tem que ir lá resolver o que a gente precisa com a nossa mãe. Então, quem quer mais de tudo isso, se inscreva na Semana do Resgate do Feminino, que é gratuita, é o meu presente aí para você sentir, aprofundar um pouquinho mais. Vai acontecer no dia 21/9,
No link aqui do Instagram tem inscrições, tem um link, né, na bio do meu Instagram. Você clica e vai ter lá inscrições para o resgate do feminino. Você faz o cadastro, ô Robson, coisa boa. Você faz o cadastro e você já está inscrita. E aí você tem a possibilidade também de entrar no Telegram, porque no Telegram, gente, eu passo exercícios extras, conteúdos extras, lives, várias coisas todos os dias. Final de semana a gente descansa, mas na segunda a gente tá lá junto de novo, dando um bom dia gostoso e começando a nossa semana, tá bom? Eu amo estar aqui com vocês, já até estourei o meu tempo, se deixasse eu ficava a tarde inteira. Mas eu preciso seguir e na segunda a gente tá junto, tá bom, meus amores? Um beijo, espero vocês no Telegram, espero vocês em todos os lugares. Isso, tá no Telegram, quem já fez as inscrições, pode... Nem todo mundo que fez as inscrições já tá no Telegram, dá uma olhadinha lá. Se não tiver, você vai no link da bio, tá bom? Se já fez, só se quiser, viu, Elaine? Sempre tem conteúdo novo, eu acho que vale a pena aí. Participem de tudo que vocês puderem, deusas maravilhosas. Um beijo! Ô, Rose, que bom, trouxe o maridão fazendo exercício com você. Tragam os homens, porque os homens eles se empoderam através das mulheres empoderadas, né? A mulher curada contribui para a cura do masculino também. Fui, gente! Boa semana! Tchau, tchau! Amei, Regi, maravilhosa!